Boa noite, pessoal. Hoje estamos em mais uma live do projeto Se Liga no Gordo, onde nós vamos conversar sobre doação de órgãos com o médico Paulo Guimarães, lá de Brasília. Tá? Esperamos um pouquinho mais aí, ele deve estar entrando, onde nós vamos tratar desse assunto tão importante que pode ser cobrado na redação do Enem, ok? Vamos aguardar, tudo bom, Felipe? Vamos aguardar um pouquinho que o Dr. Guimarães deve estar já chegando aí à nossa live aí para nós batermos um papo, uma conversa descontraída sobre doação de órgãos e principalmente essa problemática que o Brasil vem enfrentando de poucas doações, tá? Só vamos aguardar um pouquinho aí que ele deve estar chegando e nós vamos conversar sobre esse assunto tão importante na sociedade brasileira hoje em dia, tá? Porque o número de doadores vem cada vez reduzindo, cada vez mais, e se tornando bem difícil, né, essa situação em relação aos outros países, onde a doação de órgãos é cada vez, vamos dizer assim, mais aplicada, e nós vamos tendo esse problema hoje em dia dessa situação aqui no Brasil, tá? Semana que vem, aqui no projeto aqui do Se Liga no Gordo, nós vamos conversar com o Dr. Thiago Carrião, tá? Que é um advogado aqui de Santa Maria, onde nós vamos conversar sobre as leis que nós podemos utilizar nas redações, tá? E como que isso pode vir trazendo, como que eu posso trabalhar nas redações essa utilização dessas leis, tá? Como é que eu posso trabalhar com elas, qual a forma que eu posso utilizá-las, tá? Então, semana que vem, mais um programa aqui, mais uma live do Se Liga no Gordo, onde nós vamos trabalhar sobre as leis, tá? A utilização das leis em redações, com o advogado Thiago Carrião. Só esperar o nosso convidado, Dr. Paulo Guimarães, entrar para nós começarmos aí um papo sobre a doação de órgãos hoje no Brasil, tá? Vamos aguardar um pouquinho, tá? Para trabalhar com isso aí, que ele já deve estar chegando. Ele já deve estar chegando, daqui a pouco ele me pede para entrar aqui na live. Nós começamos o nosso papo aí sobre a doação de órgãos. Só aguardar aqui, eu vou dar um toque para ele que eu já estou online. E ele já deve entrar. Para nós conversarmos sobre esse tema tão importante hoje em dia e que pode ser cobrado, né, como tema de redações, não só do Enem, como em concursos, e ele já vem sendo utilizado na prova da ESA, já caiu esse tema. Então é um tema bem interessante aí para esse papo, para essa conversa, para que possamos discutir essa situação hoje no Brasil sobre a doação de órgãos, tá? Ele já deve estar conectando aí, para que possamos aí trocar uma ideia. Ó, já entrou aqui o nosso amigo. Vamos aguardar ele solicitar aqui para participar. E só aguardar o nosso doutor Paulo Guimarães aí solicitar aqui a entrada no vídeo para que possamos conversar sobre doação de órgãos no Brasil hoje em dia. Chegando o nosso amigo. Grande doutor Paulo. Fala, meu querido. Beleza? Como é que está, meu amigo? Saudades aí do nosso... do nosso... Eu já passei aqui para os
para as pessoas que estão acompanhando a live, que nós vamos conversar hoje sobre a doação de órgãos no Brasil, a importância, como vem ocorrendo, e na visão do médico. Mas antes de mais nada, eu queria que tu, como meu amigo mesmo, fizesse a sua apresentação aí para que essa galerinha aí possa te conhecer um pouco. Maravilha, maravilha. Bom, eu sou o Paulo Guimarães, né? Paulo Sérgio Pinheiro Guimarães. Depois vocês podem seguir a gente também aí no Instagram, né? Eu sou cirurgião dentista e sou médico anestesiologista, né? A minha história começou há muitos anos atrás, quando eu, após presenciar um acidente de um amigo, e eu acho que depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre trabalho voluntário, né? A gente fundou um grupo voluntário de resgate, né? Eu já estava envolvido aí com a medicina por influência familiar e começamos a fazer esse serviço voluntário. Mas isso é assunto para outra live, né, Fabiano? Sim, isso aí nós vamos conversar adiante. Isso, aí acabei fazendo odontologia e depois fiz medicina, né? Já como médico, eu tive a oportunidade de conhecer lá no Haiti, quando a gente serviu junto lá no Haiti, e pegamos aquele terremoto, né? E, na sequência, voltei para o Brasil e eu fiz a especialização em anestesiologia, né? E hoje trabalho no Hospital das Forças Armadas, até hoje, né? Fiquei como militar um tempo e agora estou como médico civil lá concursado. E estamos lá. É muito bom. Eu estava conversando com eles essa dificuldade, né, hoje em dia, da doação de órgãos, né? Porque a gente vê que os outros países têm aumentado bastante a situação de doação. E o Brasil parece que ele estagnou, até mesmo retrocedeu alguma coisa, né? Eu não sei hoje em dia como é que está isso aí. Eu estava até dando uma revisada nos números aqui, né, os números oficiais do Ministério da Saúde, e por esse ponto é muito bom, né, porque aqui no Brasil a gente tem o serviço, o Sistema Único de Saúde, que proporciona isso para as famílias, né, para as pessoas que precisam de um órgão, de um transplante, né? Independente de você ser rico, de você ser pobre, você consegue entrar na fila de espera, uma fila de espera única, que não envolve nenhum tipo de dinheiro, nenhum tipo de benefício, plano de saúde, nada. É o único. Então, o rico e o pobre, o camarada lá que tem pós-graduação, junto com a pessoa que não tem estudo, eles vão entrar na mesma fila juntos e vão concorrer igualmente conforme a compatibilidade e a ordem da disponibilidade dos órgãos. Então, isso é muito legal, porque tem um país, Fabiano, que assim, se a pessoa não tiver dinheiro, ela não tem acesso, né? E isso aqui no nosso Brasilzão é muito legal, né? A gente tem um sistema único de saúde que mesmo assim, com todas as suas falhas, eu sei que o pessoal reclama, fui no hospital público, não tinha cadeira para eu sentar e tal. Com todas as dificuldades, ainda o sistema único de saúde proporciona muita coisa legal, né, no nosso Brasil. Imagina aí, você vê agora, em tempos de Covid, quanta coisa o Sistema Único de Saúde, os hospitais públicos estão fazendo pelas pessoas, né? Sim, a gente vê que o Sistema Único de Saúde, eu estava lendo a reportagem, ele é considerado o melhor do mundo, né? Apesar da sua falha, a gente costuma dizer que é ruim com ele, pior sem ele, né? Pior sem ele. E a gente vê que tem essa situação de dar todo esse amparo, de ser considerado um dos melhores do mundo. E o sistema de transplantes do Brasil é muito bom. Né? Sim, e ali o HFA tem, né, a parte de coração, né? Porque aqui no HFA você tem o Hospital das Forças Armadas, que é o conglomerado ali, e ao lado, né, pega emprestado ali o Instituto de Cardiologia, né? O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. E eles lá fazem essa parte de captação de órgãos, de transplante de fígado, de coração, né? Eles fazem lá. Né? Eles pegam emprestado ali o prédio, mas são instituições diferentes, né? E assim a gente vê que hoje em dia a doação de órgãos, eu acho que o que barra realmente não seria nem a pessoa,
nem o sistema, seria as famílias, né? Vou até trocar de cadeira aqui, porque eu vou pegar a cadeira. Pronto, beleza. Essa cadeira aqui está melhor. E o que barra muito o procedimento, né, de aumentar seria as famílias, né? O que acontece? A pessoa, muitas vezes, em vida, ela até fala, né? Olha lá, já tem uma pergunta aí. O que poderia melhorar a política pública para doação de órgãos? Na prática, né? O que acontece? Você tem, por exemplo, em 2019, né, tiveram quase 9 mil potenciais doadores. Então, eram pessoas que morreram, que foram diagnosticadas com morte cerebral. Então, era uma pessoa ígida, não tinha nenhum comprometimento, morreu no hospital, né? Era uma pessoa, era um paciente com possível doador, né? Ele tinha tudo para doar e não se concretizou. Então, tinham cerca de 9 mil pacientes prováveis doadores, né? Possíveis doadores. E, no final das contas, se concretizou 3.500 só. Transplantes. Então, aqueles quase 5 mil pacientes foram desperdiçados, né? Digamos assim. Perdidos, né? Então, você vê aí, tem muita gente que fala, mas o que podia melhorar? Por exemplo, uma coisa que já foi feita, e hoje tem um avião da Força Aérea Brasileira exclusivamente disponível, designado para para transporte de órgãos e tecidos no Brasil, né? Então, se, por exemplo, morreu uma pessoa lá no Pará e tem um paciente viável para receber esse órgão aqui em Brasília, o avião da Força Aérea entra no circuito para fazer esse transporte. Entendeu? Então, isso aí foi uma coisa que melhorou muito. Mas, ainda assim, a gente esbarra onde? Esbarra nas famílias. Muitas vezes, a pessoa em vida, né, numa conversa... eu já falei isso várias vezes. Olha, se eu morrer, tira o que prestar, né? O que prestar para ajudar alguém, tira. Mas você fala isso numa conversa em família, num momento de descontração e tal, né? Muitas vezes você fala até sério, né? Só que quando a pessoa falece, e hoje no Brasil a legislação é muito clara nesse sentido, o familiar é que tem que decide. Então você imagina, se coloca na situação da família, um momento trágico, desesperador, uma dor muito forte da perda de um familiar, e você ter que tomar a decisão, uma decisão rápida, porque você tem tempo ali para tomar as decisões de captação e tudo, porque você tem que acionar os pacientes, né, os receptores que vão receber, né? Então é tudo muito dinâmico, e você tem que tomar uma decisão rápida, num momento pesado, né? Firme. Então, assim, eu não estou dizendo que vai ser assim, tem que ser dessa forma, não tem outra forma, né? Sem o consentimento da família. Mas o que precisa ser mais trabalhado, eu acredito, no meu entendimento, né, é a conversa, né? Mais divulgação, talvez quebrar alguns tabus que são muito... as pessoas ficam, mas e aí? Vai deformar o corpo e tudo. Então, são coisas que são mitos, né? Ninguém vai antecipar a morte. O filme de terror aparece lá, né? O cara na banheira, tira o fígado do cara e deixa ele na banheira. Isso não existe. Isso não existe. Isso não acontece. Então, o que precisa é informar a população, né? As pessoas precisam ser esclarecidas nesse sentido de que, numa situação dessa, você tem que dar continuidade à vida, né? Hoje, um paciente que morre e é disponibilizado a doação de órgãos e tecidos, ele pode beneficiar 10 pessoas, né? Porque pode doar o coração, pode dar o pulmão, pode dar um fígado, os rins, né? Aí você pode pegar 2 rins e dar para
duas pessoas diferentes, né? Aí Córneas tem os também. tecidos, são as córneas. As córneas, elas é o carro-chefe, né? Digamos assim, né? O que mais se doa são as córneas, mas os outros é muito complicado, né? Tem todos esses cuidados, né? Não, eu estava vendo até mesmo, como tu disse, falta políticas Entrou públicas. uma ligação aqui, perdão. Oi, fala aí. Faltam políticas públicas, a gente não vê campanhas. Antigamente até via-se alguma coisa, né? As campanhas são importantes, né? Mas assim, a política pública, né? Eu assim, verdadeiramente, eu acho que o SUS faz muito, cara. É muito legal. É um dos melhores serviços de transplante do mundo, o Brasil. Ele é top, cara. O nosso. Agora, só dá para você continuar a vida se você tiver as famílias disponibilizando isso, né? As famílias autorizando a doação de órgãos, né? Como eu falei para vocês, em 2019 tiveram 9 mil e só se concretizaram 3 mil e pouquinho, né? O grande problema hoje é a família autorizar. É o que pega. Tem uma pergunta aí que eu ia te fazer. Se eu já participei... Não. Eu não tive essa oportunidade, não. Mas a gente conversa muito com os colegas, né? E eu acho que o que mais pega para o anestesista é ter que anestesiar o paciente já em morte cerebral, né? Para captação, né? Então, é muito dramático para a gente, né? Você sabe que a pessoa já está em morte cerebral e o deve coração ser complicado. E eles tiram os órgãos e chega um momento que simplesmente você desliga todos os aparelhos e terminou, né? Mas a gente tem que pensar por esse lado, né? Que você vai continuar a vida de outras pessoas, você vai ajudar outras pessoas, né? Então, aquele coração vai continuar batendo e transmitindo felicidade para outras famílias. Isso é muito importante, né? E nem na retirada e nem no recebimento, tu não participou em nenhum recebimento também? Não, nunca participei. Infelizmente, não tive esse Seria privilégio. legal. Tem uma outra pergunta aqui. Tá, não é só, eu acho que não tem que, não é nas faculdades de medicina, não, eu acho que é em todas as áreas, né, de humanas, de exatas, falta orientação, as pessoas precisam ser orientadas, informadas, né, esse é um grande problema, a falta de informação não é só na questão da doação de órgãos, né, é em tudo, se você não tem informação, você perde muito, né? Então, cada vez que você e para quem vai fazer o Enem, né? Para quem vai fazer uma redação, né? A minha mãe sempre falava isso, né? Quando eu estava estudando para o vestibular, a minha mãe falava assim: olha, esse desenho que você está assistindo aí, esse seriado, tem 5 pessoas passando na sua frente. Se você dormir mais... Se você, em vez de acordar às 7, acordar às 8, 10 pessoas passaram na sua frente. E ela sempre falava muito isso. E eu sempre gravei, né? Essa coisa do... Eu tava Horas vendo... bunda na cadeira, né? Horas bunda na cadeira. Eu não sei como é que está, mas eu tinha visto há um tempo atrás que queriam modificar a lei da doação para todo mundo ser doador. Tipo, em vez de ir na carteira de identidade que é doador... Para ti não doar, tu teria que colocar ali não doador. Seria o contrário, né? Eu não sei como foi isso aí. Não ficou. Continua dependendo da família, né? Teve essa questão aí, né? A princípio, todo mundo é doador, mas no final das contas, tem que ter o aval da família. Então, não adiantou muito, né? Sim, porque tudo depende daquele sim naquela hora de sofrimento, né?
Um colega perguntou se existe algum curso para preparar o profissional de saúde. Existem treinamentos, sabe? Quem perguntou aqui, né? Mas, enfim, existem treinamentos, capacitação, e a pessoa começa muita coisa feita internamente, em programas de transplante, em hospitais, que fazem muito aquilo. Então, a equipe começa a trabalhar mais com isso. A maioria dos hospitais existe o serviço de assistência social, que no momento de luto existe o serviço de psicologia, que dá assistência também para a família enlutada, mas é muito difícil. É muito difícil. Só quem perdeu um familiar sabe o que eu estou falando. É muito complicado, numa situação daquela, você tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão, tratar de um assunto que é objetivo, né? A pessoa tem que realmente tomar essa decisão. Enfim, é isso. É complicado, né? Mas existem, sim, essas capacitações, né? Uma tá pergunta... aqui, beijo. Né? Tem uma galera aí que entra aí. Uma pergunta bem assim, ó, bem propícia para a época. A gente vê que o Covid está cada vez mais presente. Como a morte realizada foi diagnosticada com Covid, doação zero. Zero, né? Como várias outras situações, né? Existem várias situações que inviabilizam a doação de órgãos, né? Então, se o paciente teve um choque séptico, morreu de uma infecção generalizada, essas situações inviabilizam, né? Vocês já devem ter visto, morreu por falência múltipla dos órgãos. Se ele teve falência múltipla dos órgãos, vai ser inviável também a doação. Então, se o paciente morreu com Covid, infelizmente não vai poder doar. Acabou ali? Hã? Acabou ali, não tem... Acabou. Já. Se a morte foi em casa também, né? Morreu em casa, só pode doar a córnea. Porque para você captar os órgãos, precisa toda uma preparação, né? Então, só rola esse lance de captar os órgãos quando a pessoa morre no hospital, numa condição controlada e tudo. Acontece muito. Eu tive uma experiência, né, pessoal com um amigo da família, que ele sofreu, um rapaz jovem de 25 anos, 26 anos, ele sofreu um acidente de trânsito e ele teve um traumatismo craniano muito grave. E ele estava... Os órgãos estavam intactos, mas só que o cérebro... Já era, né? Parou, realmente. Teve morte cerebral, morte encefálica. Então, todas as células do cérebro pararam de funcionar e não vão voltar. É diferente do coma. Sim. Diferente de uma pessoa que está... fulano está em coma induzido. Ele está tomando medicações, ele está entubado, está em coma induzido, está respirando. Já devem ter visto muito isso, né? O paciente segue em estado grave, em coma induzido, respirando por aparelhos. Significa que ele está entubado e tem um aparelhinho lá, os famosos respiradores, que todo mundo fala agora, né? O respirador e tal, né? Que o prefeito fulano de tal comprou um respirador de 50 mil por 250 mil, enfim. Esses respiradores são esses aparelhos que fazem a respiração para o paciente. Então, o paciente fica entubado, né, com um tubo direto lá no pulmão, na traqueia, que vai para os pulmões, e o aparelhinho manda o ar. Então, a pessoa está respirando por aparelhos, em coma induzido. Então, ele está tomando remédios na veia que deixam o cérebro desligado. Desliga. Ele desligou o cérebro, ele não pifou, né? Não ocorreu a morte encefálica. Então, quando já não tem mais nenhum tipo de atividade elétrica no cérebro, é que se dá a morte cerebral ou a morte encefálica. E isso não é papo, beleza, agora morreu e pronto, vamos doar os órgãos. Não, não é assim. Existe uma equipe de captação de órgãos que vai comparecer ao hospital, vai fazer a avaliação da morte encefálica, vai atestar a morte encefálica, aí tem que esperar mais um tempo, aí vai outra equipe diferente daquela primeira, e eles não se conversam, né?
E aí uma nova equipe atesta, quando atesta 2 vezes, por 2 equipes diferentes, bom, agora foi realmente diagnosticada a morte cerebral ou morte encefálica, que aí é quando vão falar, olha, infelizmente ocorreu a morte cerebral e tal, é inviável, tarará, e aí vão se falar desse assunto de doação de órgãos, né? Num momento extremamente delicado para a família. E uma pergunta assim, Guimarães, o que acontece a equipe que vai fazer a extração desses órgãos? A captação, que a gente chama. A captação? Né? Exato. É a própria equipe do hospital ou vai uma equipe já preparada para não aí já é uma equipe preparada, especializada. Lógico, se o hospital já tem essa expertise, né, de fazer a captação, aí a equipe já está ali. Mas geralmente são equipes especializadas e muitas vezes assim, tem a equipe especializada na captação de órgão de coração. Aí tem outra equipe especializada que faz captação de fígado, né? Então, são equipes diferentes. Muitas vezes a equipe que faz a captação é diferente da equipe que vai fazer o transplante efetivamente. Nossa, né? É bem complexa, né? Uma operação de guerra, são muitos especialistas envolvidos, né? E até mesmo pela técnica de retirar para não ter Sim, prejuízo. sim. Por isso, é uma coisa... uma cirurgia extremamente delicada, porque tem os vasinhos, os nervos, tem tudo cortar bonitinho para poder encaixar lá no paciente que vai receber. Então, daí cai por terra aquele negócio do botou o fulano na banheira de gelo, abriu a barriga, tirou o... Não, isso não existe. Isso é coisa de filme. Isso não, para vender o órgão, isso não existe esse tipo de tráfico de órgãos, né? E tem os doadores em vida também, né? Você pode doar em vida, né? Você pode pegar um rim, o fígado. Você lembra do Evanildo? Sim. Então, o Evanildo doou um rim para o sobrinho dele. Mas ele era compatível. Era compatível, né? Aí ele doou um rim para o sobrinho dele. Que interessante. Né? Eu conheci agora também um casal que a filhinha tinha um problema de fígado e o pai doou um pedaço do fígado para a filhinha. Né? Que interessante. Então, essas histórias que a gente ouve que na África, na Índia, tem o caso hospitais que fazem transplantes, que as pessoas o que se não tem nada assim, né? Mas a gente já ouviu falar de histórias, né? Que existem, como o Evanildo doou, né? Sem nenhum tipo de interesse financeiro, às vezes rola esse tipo de coisa envolvendo interesses financeiros, mas é tudo especulação, né? Não se tem nada. É que aquela coisa, quando a gente começa a conversar, começa a surgir, pô, mas aqui eu ouvi falar. O que tem muito na Turquia é transplante de cabelo. Isso tem muito na Turquia. Tá famoso. Eu vou ter que ir para lá. Né? Mas tem gente no Brasil muito boa também. Tem um colega, um cirurgião plástico muito bom aí. Não vou fazer propaganda dele, não. Mas quem quiser transplantar o cabelo, chama a gente no inbox que a gente indica o colega. Não, é legal. Eu faço esse tipo de anestesia, né? Às vezes são 6, 7, 8 horas de cirurgia, né? Caraca. Que você deixa o paciente dormindo, sedado, ele fica sedadinho ali dormindo, enquanto é feita uma microcirurgia para o transplante do cabelo. É bem legal. É bem legal. Não, eu me lembro aquela vez que eu tive que tirar a safena, que tu me anestesiou e disse assim, quando tu vê o Janequine aqui, fez efeito. Exatamente. Tá doidão já, né? Tá vendo coisa. Muito legal. E o que mais tu me fala assim, sobre hoje em dia, o que poderia ser feito para tentar aumentar essa quantidade de doadores? Bom, eu acho que precisa ainda de mais
informação, né? Eu acho que as pessoas precisam estar mais informadas a respeito dessa questão da doação de órgãos, da importância que isso tem, da continuidade da vida, a importância que as pessoas, quando você se doa, né? Porque você também está doando um pouco você está abdicando daquela dor, né? Para poder ajudar a outra pessoa. Isso é muito importante. Então, eu acho que é a primeira coisa que tem que ser feita. Eu acho que podem... o pessoal falou assim, de informação, né, de campanhas educativas para falar mais sobre isso. Lives como essa, você está informando. Né? Então, de repente, aquela pessoa que está na dúvida, ela fala assim, poxa, eu acho que se eu morrer, eu vou dar tudo para os outros também, vou deixar isso claro. E quando o paciente em vida, ele deixa isso claro para a família, geralmente a família se estabiliza, ele vai atrás. E realiza o último desejo do parente falecido. Né? Então, é importante que o paciente em vida fale, olha, eu gostaria de doar os órgãos. Então, se eu vier a falecer, se eu morrer, eu quero que essa minha vontade seja realizada. Então, se a família, se o paciente fala em vida para a família e deixa isso claro, muitas vezes a família realiza. Né? E na hora se isso acontecer, ela autoriza. E aí isso acaba sendo estimulado. Né? Exatamente, vai ajudar muitas pessoas. Né? Não, e a gente vê que a quantidade, é como tu falou, aquela quantidade, uma pessoa pode salvar mais 5, 10 6 pessoas. Exatamente. E a gente vê que muitas vezes seria uma em cada local do Brasil. Esses tempos eu estava acompanhando uma reportagem, acho que foi em Curitiba que faleceu, e o coração foi para o lado, o pulmão para o outro. Sim. E o interessante porque você tem um tempo, né? Você tem um tempo. Então, tudo isso precisa ser... eu estou até com os números aqui, tem até uma colinha, porque são vários, né? Mas, por exemplo, aí, coração, você tem 4 horas para fazer a captação e transplantar, né? Já pulmão, entre 4 e 6 horas. Rim é 48 horas, 2 dias você tem para viabilizar. Então, você já tem mais tempo, né? Fígado e pâncreas na faixa de 12 horas. Então, é uma logística muito grande, né? Que precisa ser preparado. Então, é importante... Eu acho que o coração é o mais rápido, né? Exato. Eu tenho até estatísticas oficiais aqui, né? Do nosso Brasilzão, de transplantes. No Brasil, só agora no ano de 2019, que são as últimas estatísticas oficiais, né? Foram doados um total de 9.249 órgãos. Aí falando de pâncreas, de rim, de fígado, coração. Se colocar córnea e medula óssea, já vai para 18 mil e tanto. Né? Então, são números oficiais. Então, o aluno que, de repente, está interessado, eu quero estudar mais esse assunto e tal, pode ir lá. Se você digitar lá no Google, doação de órgãos, transplante, saúde, vai sair no site do governo federal, do Ministério da Saúde, só para essa parte. Aí tem todos esses dados oficiais dos últimos. Por exemplo, se o camaradinho aí, o coleguinha que está assistindo a gente, poxa, isso aí pode ser um tema de redação para o Enem de outubro, né? Caiu outubro? Como é que é? Não, agora em janeiro. A prova ficou para janeiro, né? Ficou para janeiro. Assim, é legal tu pegar tu chegando, tu já estudou o tema, já sabe ali mais ou menos, né? Então, se tu vai falar disso aí, é legal tu dar uma acessada lá finalzinho de dezembro, né? Para ficar fresquinho aí. Aí tu tira onda lá na redação. Tu vai lá, não, no último ano de 2020 foram... tu não precisa decorar o número, mas tu fala assim, olha, aproximadamente 9 mil
órgãos, né? Tantos 15 mil tecidos. Aí, pô, tu tira onda na tua redação, né? E aí você pode pegar esses dados e ver... Se você pegar lá os transplantes realizados de 2001 até 2019, pô, saiu de 548 para 2.260. Então, aumentou pra caramba, né? Isso só de fígado. Só de fígado. Né? Caramba! Só de fígado. Então, em 2001, transplantaram 548 fígados. E em 2019 foi para 2.266. Números oficiais aqui do site do Ministério da Saúde. Então, Bem assim, interessante. está aumentando, né? Se você pegar, por exemplo, 2018 foi 221, 2017 foi 2.100. Então, assim, tá um crescente, né? Então, está aumentando. As pessoas estão doando mais. Agora, a gente hoje tem uma fila de espera de 40 mil pessoas na espera. É bastante gente. Mas isso, Fabiano, é o que está na lista. É o que está na lista. Só que você tem uma demanda reprimida, subnotificada. Por quê? Porque eu posso ter um problema no coração agora e não está sabendo. Sim, tem gente. Eu estou bem. Mas Tem o meu gente. coração já está todo arrebentado, que precisa efetivamente de transplante, e eu não sei. Como eu não sei, eu não fui diagnosticado, não tive acesso, não fiz exame, eu não estou nessa lista. Vai deixando. 40 mil. Pô, só de morte violenta, por trauma, são 60 mil pessoas por ano. Né? Então tem órgão pra caramba que pode ser doado. Só que essas pessoas, esses órgãos não se concretizam, essas doações, e tem muita subnotificação. Tem gente que está precisando de órgão aí que não sabe. Então é muito dinâmica essa fila. Né? Então precisa se doar mais, né? E o SUS tem uma boa capilaridade. Né? Ele chega lá na população ribeirinha, chega lá, lá no Pará, quem mora lá na beira do rio, ele chega. Né? E a gente estava até apostando muito nessa questão do Covid agora, com a capilaridade do SUS. Né? E o Brasil ainda está morrendo muita gente, mas a gente está confiante na questão do Covid, sabe? Sim. Porque, apesar de estar morrendo muita gente, o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Então, se você pegar ali morte por milhão de habitantes, tem país em situação muito pior, né? Não, eu estava vendo, eu gosto muito de assistir o Jornal da Record, que ele não fica só naquela coisa de mortes, ele estava mostrando isso aí que tu falou. O Brasil, hoje, com o Covid, ele é o 15º colocado em número de mortes e número de infectados no mundo, por a quantidade de habitantes. O número de infectados, assim, eu tenho uma notícia ruim para te dar, porque estima-se que o número de infectados seja muito maior. Muito maior. Muito maior. Eu já vi estudos falando até de 50 vezes maior do que o notificado. Porque tem um monte de gente que está assintomático, não testou. Então, assim, como você não tem testagens em massa, a gente não pode saber muito bem, precisamente, esses números, né? Agora, o número de morte é mais certo. A gente sabe que, eventualmente, o camarada ali morreu de Covid e não foi notificado, então tem muita subnotificação, mas também tem muita prefeitura e muito estado botando na conta do Covid para poder receber mais recursos do governo federal, a gente sabe disso. Né? Então, assim, tem os dois lados também. Né? Mas o número de mortes ele é mais fidedigno, digamos assim. O número de infectados é muito empírico, a gente não tem como saber. É que nem tu disse, muita gente aí é assintomático, nem sentiu nada e... Isso. E se você está assintomático, né, muita gente me liga e diz, doutor, eu quero fazer o teste e tudo. Você está sentindo alguma coisa? Então, deixa quieto, não faz o teste. Né? Quer testar para quê? Né?
E não faça isso. Você que está assistindo a gente, ou que vai assistir depois a live gravada, não faça isso. Se o tema da redação é doação de órgãos, não vai descambar para o Covid que você vai tirar 0 na tua redação. Como é que é? Vou doar Covid. Fugiu do tema. Né? Mas assim, ó, é bem interessante porque muitos filmes, muitas séries tratam, né, da doação de órgãos, tratam esse tema como sendo um dos carros-chefes, né? E eu digo para eles, utilizem isso, filmes, séries, livros, que é o interessante, novelas também, que tratam sobre esse tema. E é um tema delicado e que a televisão apresenta isso aí. E é interessante o cinema, então tem várias situações que podem ser abordadas. Mas você acha que falando de tema de redação, você acha que a doação de órgãos ela corre o risco de cair em 2021? Ou talvez eles vão puxar um tema mais atual nessa questão da economia, da dificuldade, da desigualdade, talvez da aula online, que essa é uma pegada, né? Da desigualdade do acesso a... É que assim, nós trabalhamos muito com o seguinte, o que não vai cair? O que não vai cair? Fogo na Amazônia. Isso aí não cai. Não vai cair. Não cai. Covid também não vai cair. O que pode cair é o que eu conversei contigo. Tipo assim, a valorização, né, o desafio da valorização dos profissionais de saúde. Pronto. E outra coisa. É um tema correlato, né? Tem Sim, o gancho do Covid, mas não é o Covid. Né? É porque é o seguinte, quem é que faz a prova? O INEP. O INEP pelo governo. Então, como é que eu vou fazer um tema polêmico que eu consiga criticar o governo? Entendi. É isso que eles trabalham. Eu tenho que trabalhar com um problema social. Um problema social. Doação de órgãos é um problema social. E se tu pensar, eu não tenho... Tipo assim, eu posso até falar alguma coisa do governo, mas eu não posso fazer uma crítica ferrenha. Entendi. Então o Enem ele vem trabalhando dessa forma. De 10 anos para cá, são problemas que assolam a sociedade, mas eu não consigo fazer uma crítica ao governo sobre isso. E na verdade, quando você, por exemplo, é essa questão, essa pegada, né, esse gancho social, porque na hora que eu abordo esse tema no Enem, né, eu pego aí fácil uma meninada aí, pego aí 6, 7 milhões de jovens que estão estudando aquilo ali, né? E consegue transmitir. E consegue transmitir a informação. E é uma forma dele ir lá e papirar aquilo ali, né? E saber mais do que está acontecendo. Em casa, né? Falar, levar... Ele leva informação, o jovem, né? Hoje ele leva informação. E é o que nós fizemos. Tem o professor Rômulo Bolivar, meu amigo, lá do Rio de Janeiro, nós assim, levantamos 17 possíveis temas. E dentro desses temas estavam doação de órgãos. Que é um tema que pode cair, e dentro dessa nossa perspectiva de não ter o quê? Uma crítica ao governo, ser um problema social e que instrua a sociedade sobre algo que está acontecendo, essa dificuldade. Legal. Então, são temas que eu estou trazendo aqui no Se Liga no Gordo. Entendi. Que é o quê? Eu já fiz a semana passada com a professora Bruna sobre os novos modelos familiares. Se liga nos gordinhos, né? Agora, se liga nos gordinhos. Os gordinhos não ouvidor. E hoje contigo, doação de órgãos. Na próxima quarta, eu vou trabalhar as leis nas redações. Como é que eu utilizo as leis na redação? Então, eu convidei um advogado, amigo, o Thiago Carrão, aqui de Santa Maria. Então, nós vamos trabalhar com isso também. Como é que eu uso a Constituição, como é que eu uso o Código Civil, os outros tipos de leis. Então, e depois disso, eu vou ter um outro convidado que nós vamos trabalhar sobre a literatura. Literatura nas redações.
Entendi. Então, são temas assim, ó, para dar amparo para os alunos. Então, como tu falou, a argumentação é só ir lá no meu canal no YouTube e vai estar lá os gordinhos falando sobre doação de órgãos. Entendi. Então, eles trabalham com isso aí, eles gostam de ter esse amparo. E muitas vezes, escutando, eles conseguem lembrar melhor. Claro, claro. Não, e aí também vai ver a nossa live, vai ver a live de outro professor, vai ver outro vídeo, e ele vai construindo aquela opinião dele, né? E aí ele vai, na hora da prova lá, da redação, ele transmite as ideias que ele captou e construiu, né? Não, isso aí é interessante porque muitos professores não fazem essa conversa, esse debate. Manda o aluno, vai lá e procura o tema. Ah, tal tema. Mas tu tem que dar todo aquele suporte para eles falando sobre isso aí. Vamos dizer assim, dando um amparo sociocultural. A gente vai chamar isso aí do meu repertório sociocultural, que é o quê? Eles se lembrarem na hora da prova, pô, os gordinhos falaram isso aqui, pô, o outro magrinho falou aquilo lá, o doidinho falou outra coisa. Então, eles têm que se lembrarem dessas situações para eles poderem desenvolver legal o tema. Entendi. Legal. Então, esse aí é um projeto bem legal, que a Liliane até me incentivou a fazer, até eu tô com... ela disse aqui para mim que é a Liliane, a minha deusa, né? Então, assim, ó, é bem interessante e a gente vai trabalhando sobre isso aí. E o nosso querido Paulo Guimarães também vai trabalhar comigo mais alguns temas aí que nós vamos discutir. Fora a doação de órgãos, nós vamos trabalhar com outros temas. Legal. Então, agora eu sempre gosto de abrir assim, ó, perguntas. Se o pessoal tem alguma pergunta, alguma situação que queira saber um pouquinho mais sobre quantas cirurgias o Dr. Paulo faz por dia, quantas anestesias. Beleza, maravilha. E como é que está o hospital aí das Forças Armadas? Estamos na luta, né, bicho? Matando um leão por dia aqui, né? Mas estamos correndo atrás do prejuízo. Não está fácil, não. Para mim, é o melhor hospital do Brasil. Como referência, assim, A família já é freguesa aqui, né? Já conhece tudo. Eu perdi de retornar já para Brasília. O pessoal está sempre convidando, mas nós montamos uma base legal aqui em Santa Maria, e trabalhando bastante com alunos, né? Então, para nós, assim, é mais complicado sair. Entendi. Mas também nessa pegada aí do online, né? Você, de qualquer lugar do Brasil, você trabalha, né? Sim, tu já pode ir para qualquer lado. E também, assim, ó, tu cria aquele vínculo, né? O Enzo também está estudando no colégio militar. Legal. Transfere para cá, né? Ele Sim. não anda mais assustadinho, não, né? Agora, né? Não, anda bem tranquilo. Nunca me esqueça. Eu só estou um pouquinho assustadinho. Só um pouquinho assustadinho. Nós estávamos falando para ele, hoje eu vou bater um papo com o Guimarães. E ele, tá, aquele que tinha a touca do Brasil? Ainda tem a touquinha? A do Brasil, cara, sumiu, rapaz. Eu estou com outras agora. Eu tenho uma coleção de toucas aqui para tentar agradar gregos e troianos. Estou tendo muita criança, né? Então eu estou com uma touca do Mickey. Estava até com as minhas. Vou pegar aqui, rapidão. Eu tenho um monte de touca aqui, ó, eu tenho touca do unicórnio, que é a menininha agora, porque o unicórnio está na moda agora, né? Eu uso a touca do unicórnio, né? Tem a touca da Bela e a Fera, né? Porque as crianças que gostam da Bela e a Fera. Tem a touca do Nemo. Do Nemo? Do Nemo, tem também. Tem a touca da Pequena Sereia. Nossa! Então, e aí eu falo com a mãe na véspera, né?
e já pego a dica. Ah, ele gosta do Minion. Então, a gente usa a touca do Minion. Ah, ele gosta de dinossauro. Então, a gente usa a touca de dinossauro. Porque, cara, criança, né? Você vai furar o bracinho da criança lá para fazer anestesia. Então, a gente tem que tentar puxar a criança para a gente, né? E aí Sim, é uma forma da gente... Aí eu já pego... Hoje, por exemplo, hoje eu tive que revisar os personagens do Stranger Things, daquele seriado que a menina gostava da série, né? Então eu fui lá, aí eu dou uma revisada, né? Aí para puxar assunto com a menina e tudo. Aí tem vários tipos aqui de toquinhas, né? O lúdico se faz presente, né? E claro, tem que ser, né, cara? Porque o momento da anestesia ali, isso aí pode ser assunto até para outra live outro dia, é um momento, pô, o paciente está fragilizado, né, cara? A criança fica fragilizada ali, está com medo e tudo. Então, acho que é importante a gente tentar passar tranquilidade, né? E isso dá confiança para a mãe também, né? Porque a mãe vê que a gente teve esse cuidado, né? De deixar a criança mais tranquila. Olha aí, ó. Não sei se é o Rodolfinho que está aí ou se é o Lucas. Carolzinho, um beijo. Saudade de vocês, viu? O Wagner. Daqui a pouco eu te retorno, viu, Wagner? Eu sei que você está aflito aí, mas a gente vai resolver essa tua questão aí. Tu não te preocupa que agora eu vou baixar a nossa live aí, vou colocar no YouTube e aí começa a bombar. Legal. E lá bomba legal. Obrigado pela tua presença. Pô, cara, uma honra participar aqui com você, é uma experiência diferente, né, da gente falar sobre isso, doação de órgãos, que não é um tema que eu geralmente falo, mas a gente tem noção um pouquinho como médico, né? E é sempre um prazer a gente estar participando para poder ajudar a turma que vai fazer o Enem, não é isso? Sim. Se liga no gordo, né? Se liga no gordo. Obrigadão, Paulo. Nós conversamos sobre novos temas. Te agradeço muito e vou te mantendo informado aí o nosso índice de visualizações lá no YouTube. Maravilha, maravilha. Em breve. Depois você manda o link para a gente divulgar também no nosso... Eu sempre termino aí um beijo do gordo. Exatamente, né? Exatamente. Tá bom? Um abraço a todos. Hoje é um beijo do gordo. Para quem assistiu, né? Porque depois a galera vai assistir, né? Então você tem que agradecer também quem assistiu depois, né? Tá bom. Beijo. Até a próxima, meu velho. Muito obrigado aí. Fica com Deus, viu? Dá um beijo na família. Valeu. Pode também. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.